Bom dia, queridos. Graça e paz de Jesus a todos vocês. Amém. Tudo bem? Que bom que vocês estão aqui no domingo de um feriado prolongado desse. A gente sempre vem com a expectativa de ter pelo menos mais um. E eu já tive, por exemplo, tinha uma época que nós tínhamos um programa de carnaval, de acampamento contínuo no período de carnaval. Tinha que ter alguém destacado só para abrir, caso aparecesse um visitante. E algumas vezes no longo do meu ministério eu era esse voluntário que estava lá. E às vezes não aparecia ninguém mesmo, virava um momento de oração e devoção a Deus. Então, é muito bom ter vocês aqui nessa manhã, viu? Deus abençoe grandemente. E eu estou feliz de rever aqui o meu amigo Vicente, a esposa Flávia, a Gi, né? A Ruth, igual, já estão todos lá de casa, nem sempre. E eles são visitantes, mas são visitantes, assim, uma parte já é lá de Mogi, os outros de Mogi estão morando em São José. E são uma bênção na nossa vida, esses nossos irmãos queridos. Desculpe, Paraibuna, tem o revanchismo aí em São José e Paraibuna, eu esqueci disso, é verdade. Paraibuna, muito bem. Deixa-me ver, o meu amigo, claro, o Marco, né, o homem que tem o bigode mais bonito que eu conheço, toda vez que eu vejo ele, eu lembro do Magno, mas você também não está muito atrás, viu? Tem um bigodão aí respeitável. Queridos, nessa manhã, nós vamos conversar, você, fazia tempo que eu te via, você? A gente vai conversar nessa manhã sobre algo que é muito importante, que é resolução de problemas. O pessoal que teve em Mogi me ouviu falar, se eu esquecer alguma coisa, vocês me lembram, tá bom? E eu estava pensando, quando eu estava orando e preparando essa mensagem, no fato de que existe um grupo da Polícia Militar chamado GAT, que é o Grupo de Ações Táticas Especiais. E dentro desse grupo tem um outro grupo que é especialista em desarmar bombas. A verdade é que todos nós estamos no negócio de desarmar bombas. Se alguém chegar na sua casa, bater lá na porta e dizer assim, olha, tem uma bomba para te contar. Ou se o teu chefe ligar para você e falar, olha, tem uma bomba, o que você acha que é? Uma coisa boa? Não. É o quê? É um problema que está vindo ao seu encontro. Mas só para eu ver se a mensagem que nós vamos conversar nessa manhã é relevante, deixa eu perguntar, quantos aqui têm problemas na vida? Deixa eu ver, levanta a mão. A maioria, muito bem, um ou outro não, mas a maioria de nós lida com problemas. A verdade é, nós sempre vamos estar lidando com problemas desse lado da eternidade. Eu quero dizer que você não pode acreditar e confiar em ninguém que prometa que se você participar de tantos cultos, se você fizer essa ou aquela oração, esse ou aquele seminário, a sua vida será uma vida isenta de problemas, porque isso não é verdade. Não importa quanto você ore, não importa quanto você leia a Bíblia, não importa quantas campanhas você faça, não importa quantos cultos você frequente, você sempre vai lidar com problemas. E a pessoa que vai nos servir de ilustração nessa manhã, talvez duas pessoas que vão nos servir, é Timóteo e o apóstolo Paulo. Se você puder, por favor, abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo a Timóteo. E antes de entrarmos no texto, nós vamos considerar primeiro quem é essa pessoa, Timóteo. Quem é esse homem? Por que dessa carta? Por que Paulo escreveu essa carta a Timóteo? Eu gostaria que você considerasse algumas coisas. O contato ou o vínculo entre Timóteo e Paulo se deu por ocasião da primeira viagem missionária de Paulo, numa região, aliás, numa província chamada Listra. Ficava na região da Galácia. Se você apanhar um mapa da Bíblia antigo, que mostra ali o período do Novo Testamento, você vai ver que fica na parte de cima do mapa. O que acontece é que, embora Timóteo não seja citado diretamente naquela ocasião, nós sabemos e os indícios apontam para que Paulo talvez tenha ficado hospedado na casa de Timóteo. Porque quando Paulo escreve, ele fala a respeito do seu profundo conhecimento, a respeito da fé de Lóide e de Eunice, mãe e avó de Timóteo. Ele fala, olha, eu conheço a fé dessa gente. Agora, Timóteo é filho de uma mulher judia e de um pai grego, e por assim dizer, ele viria a se tornar um cidadão de dois mundos. Ele conseguia andar muito bem entre os judeus e conseguia andar muito bem entre os não-judeus, os gentios. E o que o texto nos infere, lá ainda no livro de Atos, capítulo 14, e posteriormente no capítulo 16, é que Paulo, esse missionário, esse apóstolo, virou uma espécie de herói para Timóteo. Imagine você, Timóteo, ainda jovem,
ainda menino, e talvez por isso um silêncio a respeito dele. A gente não fala muito das crianças ou dos pré-adolescentes, mas Timóteo estava ali, atento, contemplando e atento para as ações desse homem chamado Paulo, missionário, apóstolo. Esse herói foi algo tão marcante que eu costumo brincar dizendo o seguinte, que se tivesse um álbum de figurinha, era a figurinha de Paulo que ele ia pedir: mãe, eu quero uma figurinha do apóstolo Paulo, deixa eu comprar o último álbum do apóstolo Paulo, mãe. Eu quero um pôster dele lá no meu quarto. O herói de Timóteo era esse homem de Deus chamado Paulo. Algo extremamente importante, porque hoje, quando nós falamos de heroísmo, a percepção geral da sociedade é muito torcida, ao ponto de chamarem de heróis aqueles que fazem parte de Big Brother. Eles viram heróis, ou atletas, pessoas que se dedicam a algum esporte, viram heróis, ícones. Alguns chegam ao ponto de acreditar que Justin Bieber deveria ser o herói. Mas quando você vai para a Bíblia, os heróis são outros, são heróis da fé, são heróis de caráter, são heróis de piedade, são heróis de justiça, são heróis de integridade, de hombridade, são pessoas devotadas a Deus. Eu tive uma experiência numa igreja que preguei um tempo atrás. Obrigado, viu, querido? Você tem muitos netos. É que filho já está bom, né? Já sucessor. Amém. Obrigado, viu? Veja só, eu tive uma experiência nessa igreja que eu fui pregar, que ao término da mensagem, o pastor convocou todas as crianças, fiquei até meio sem jeito, para me pedir autógrafo, porque ele disse o seguinte: quem prega o Evangelho, quem dedica a sua vida ao Evangelho, são os verdadeiros heróis que vocês devem admirar. Bom, embora eu tenha ficado um pouco constrangido, na verdade, ele está ensinando de maneira muito prática que tipo de heroísmo nós deveríamos valorizar na vida. Timóteo, então, na segunda viagem missionária, é que ele agora já tem reputação dentro da comunidade. Imagine você que se você quer saber quem é uma pessoa, quais são as coisas que ela valoriza na vida, descubra quem são os seus heróis, quem ela admira, quem ela respeita, por quem ela tem apreço. Se você perceber isso, você vai conseguir saber muita coisa sobre o caráter daquela pessoa. Quando Paulo chega, aí fica uma dica para você que é pai: começa a ver quem que os seus filhos admiram, quem que os seus filhos gostam muito, porque isso vai te dizer muito de como é que o comportamento deles vai ser moldado. Mas quando Paulo chega em Listra, por ocasião da sua segunda viagem missionária, ele encontra esse jovem, agora jovem, Timóteo, que é respeitado dentro da comunidade, que as pessoas admiram dentro da comunidade. E Paulo recruta aquele moço para se tornar o seu braço direito. E quando nós vamos lendo as cartas do Novo Testamento, nós vamos vendo que esse moço Timóteo se torna alguém extremamente importante, ao ponto de Paulo se referir a ele como meu filho na fé. Todas as expressões de Paulo em relação a Timóteo são expressões de ternura, de respeito e de apreço. E esse moço vai se tornando tão importante que ele aparece nas cartas de Paulo, procura depois para você ver, como uma espécie de coautor, eu e Timóteo. Timóteo está junto com ele. Mas não apenas isso. Vamos considerar o seguinte: apóstolo. A palavra apóstolo é uma transliteração do grego. Quer dizer o seguinte: ela não é uma tradução, ela é um aportuguesamento de uma palavra grega. Se nós fôssemos traduzir literalmente, a palavra apóstolo significa missionário. É isso. O apóstolo Paulo tinha uma missão. Ele saía pelo mundo afora implantando igrejas. O que são igrejas? Igreja nada mais é do que ajuntamento, que reunião de pessoas, né? Prédio. Hoje aqui é uma reunião da igreja bíblica. Nós estamos aqui. Semana que vem pode ser uma formatura, pode ser qualquer outra coisa aqui. Pode ter um rastapé, um bailão, eu não sei. Porque isso não é igreja. Igreja somos nós. Mas todas as vezes que nós juntamos pessoas, que nós ajuntamos pessoas para viverem juntas, para conviverem, é bem provável, é líquido e certo, que isso vai desembocar em algum tipo de problema. Alguma bomba vai surgir ali. Se você não quiser ter nenhum tipo de problema, você tem que mudar para uma ilha, virar um ermitão, ficar sozinho, isolado de todo mundo. Mas é capaz de você brigar com você mesmo. Você tem gente, você tem problema. Então, como funcionava? Todas essas congregações, esses ajuntamentos, essas comunidades viveram problemas. E os missionários, os apóstolos, tinham 3 expedientes básicos para lidar com esses problemas.
eles iam até lá, faziam suas viagens missionárias. 2, eles mandavam cartas com orientações, diretrizes de como resolver o problema. 3, eles mandavam delegados, representantes, para irem lá e desarmar a bomba. Timóteo virou um especialista em desarmar a bomba. Ele é o companheiro de Paulo, constantemente enviado para ir lá desarmar a bomba. Não que Paulo tivesse medo, é porque Paulo estava preso às vezes, ou ele estava envolvido em outros problemas para resolver, ele precisava mandar um representante. Tanto é assim que, veja você, Timóteo foi enviado às igrejas da Macedônia, às igrejas de Tessalônica, ele foi enviado à igreja de Corinto, uma igreja muito problemática para resolver problema, e Paulo tinha o desejo de enviá-lo à igreja de Filipos também. E aqui onde nós encontramos, nessa carta, ele está na igreja de Éfeso, resolvendo problemas, desarmando bombas. No entanto, quando nós falamos de resolver problemas, a gente não pode apenas fazer isso intuitivamente, emocionalmente. A gente corre o risco de agravar um problema. Se você imaginar aqueles filmes de ação, em que tem uma bomba que precisa ser desarmada, lembram disso? E aí o cronômetro vai chegando perto do zero, e tem um fio verde, um fio azul, e não é sempre assim aquela cena? Que a pessoa fica na dúvida, que fio eu corto, e tem alguém monitorando e tal, e às vezes o filme insinua que intuitivamente ele tá e para. Só que na vida, se você sair arriscando que fio cortar e sair cortando fio errado, a bomba explode. Na vida real as bombas explodem. E é claro que a gente não está falando aqui de artefato explosivo físico, nós estamos falando desses problemas da vida, das dificuldades da vida que a gente precisa aprender a lidar. É por isso que Paulo escreve essa carta, para oferecer a Timóteo como se comportar, como proceder dentro desse ambiente que existem vários problemas para serem resolvidos. Vamos ler então o capítulo 3, versículo 15. Vamos ler o 14 e o 15, porque nos dá um pouco mais de contexto. Se você encontrou, diga amém. Amém. A palavra de Deus assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve. Primeira coisa que deve lembrar, Paulo está disposto a ir lá desarmar bombas e resolver problemas. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Está dizendo, então se eu atrasar, Timóteo, bomba tem um timer, o negócio vai explodir, então eu quero que você saiba como proceder, quero que você saiba como se comportar, como lidar com isso. Nessa manhã, queridos, eu não quero que vocês saiam daqui emocionados, impressionados. Eu não quero que vocês saiam daqui apenas com lágrimas no canto dos olhos. Eu quero, em nome de Jesus, que você saia daqui com princípios, com um modelo para a resolução de problema. Porque você sempre vai lidar com problemas. As emoções amanhã de manhã acabaram. Mas se você tiver na sua mente, no seu coração, um mapa de procedimentos, de saber como proceder, isso pode te ajudar o resto da sua vida. Amém? Estão comigo? Amém? Alguns problemas que existiam na igreja de Éfeso, onde estava Timóteo. Tinha um grupo de pessoas ali que proibiam, por exemplo, o casamento. Era um grupo asceta, pregava um ascetismo, ascetismo que as pessoas não podiam comer certas comidas, não podiam se casar. Outros problemas que existiam naquela igreja eram problemas de sexismo, briga, guerra do sexo, homem e mulher disputando um espaço dentro da comunidade, dentro da sociedade. Outros problemas que nós encontramos ali eram os problemas de materialismo, gente que amava grana e dinheiro, só pensava em dinheiro, inclusive líderes da igreja, que tinham interesse de meter a mão no dinheiro que entrava. Era um problema sério, mas só acontecia naquela época, não é verdade? Outro problema que nós encontramos ali era de modismo. As modas da época estavam citando as regras de comportamento entre as pessoas, especialmente entre as mulheres. E a ideia ali é que a aparência era mais importante que a essência. E Paulo também entende que isso era algo que precisava ser lidado. No entanto, mais uma vez, isso só naquela época, hoje não existe isso. No entanto, Paulo precisava orientar Timóteo, porque a nossa tentação
é sempre lidar com os efeitos, com as folhas, com os frutos e não com a raiz do problema. A tentação de Timóteo seria tentar ir lá e apontar esses aparentes problemas, que na verdade eram apenas consequências da raiz, eram apenas efeitos, frutos. Vamos nomear alguns problemas comuns da nossa vida? Vamos lá, me ajudem. Me diga um problema em uma palavra. Um problema. Ótimo, mais um. Saúde. Saúde. Vamos imaginar que um homem reclame que ele tem constantes dores de estômago. Constantemente ele tem dores de estômago. Bom? E ele então compra lá um remedinho. Toda vez que dá uma dor no estômago, ele vai lá e toma um remedinho. Qual é o nome do remédio? Estomazil, que está patrocinando o nosso culto hoje. Ele vai lá e compra o Estomazil. E ele toma e se sente melhor. Ele não está lidando com a raiz do problema. Tá? Ele está lidando com o efeito. Ele está lidando com o fruto do problema. Ele está lidando com a folha do problema. A raiz é outra. A raiz pode ser uma úlcera, pode ser uma gastrite, pode ser um problema de estresse que está desembocando nisso, pode ser a rotina de alimentação dele. Perceberam? Mas como nós resolvemos tratar do problema? Se trata da folha, do fruto, do efeito. Outro problema? Relacionamento. Nós apanhamos os efeitos, brigamos muito, não nos damos bem. 20 anos lidando, um pouquinho mais de 20 lidando com essas questões. Uma vez eu fui procurado por um casal que estava no limite, dizendo que iam se separar, que não dava mais. E eu perguntei para eles por quê. O marido me explicou que era porque eles gostavam de coalhada. E tinha uma coalhada no jardim, mas a mulher comia a coalhada, não deixava a coalhada para ele. E eles que aquilo era insustentável e que eles iam acabar o casamento. Eu pergunto para vocês, o problema era a coalhada? O problema era algo mais profundo. John Gottman, se me falha a memória, escreveu um livro em que ele explica que muitos casais viajam. Vocês vão fazer uma viagem para a gente resolver os problemas. Mas aí eles chegam lá do outro lado e eles quebram o mesmo pau, pagando caro, porque estão hospedados em outro lugar, para a mesma briga que eles tinham lá onde eles moram. Então minha pergunta é, para que gastar todo esse dinheiro para brigar lá? Briga aqui mesmo. A raiz do problema não é o ambiente nesse caso. Existe algo mais profundo que precisa ser investigado. O que está se vendo é apenas o topo da pirâmide. Mais um problema, mais um. Finanças. Outro problema. Normalmente, como é que a gente avalia a questão das finanças? Fiquei duro, estou endividado, qualquer coisa assim. Não é? A gente chega e a gente para aqui. Estou endividado. Mas, e aí nós focamos toda a nossa energia em fazer o quê? Pode falar, hã? Resolver o meu problema imediato. Endividei. O problema é que se eu não resolver a raiz, eu resolvo esse, e daqui 6 meses, 8 meses, 1 ano, o que acontece? Estou de novo, porque eu preciso ir lá na raiz, saber o que está acontecendo para sempre desembocar naquele mesmo lugar, perceberam? É isso que Timóteo quer, aliás, é isso que Paulo, quer fazer com que Timóteo tenha clareza. Qual é a raiz do problema na igreja de Éfeso? Vamos ver qual era a raiz do problema nessa igreja. Capítulo 1, versículo 3. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Vamos ver capítulo 1, versículo 10. Impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos, doutrinas de demônios. Ainda no capítulo 4, versículo 6.
Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e a boa doutrina que tens seguido. Versículo 13, no mesmo capítulo. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino ou à doutrina. Versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Agora o capítulo 5, versículo 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidades que se afadigam na palavra e no ensino, ou na doutrina. Capítulo 6, versículos 1 e 3. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina, ensino, não sejam blasfemados. Versículo 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as santas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. Bom, e aí o texto continua. Qual era o problema fundamental que eles estavam vivendo na igreja de Éfeso? Doutrina. Era um problema de doutrina. Agora, aqui é que fica o desafio para a gente. Quando nós ouvimos a palavra doutrina, isso não é muito empolgante. Vamos falar a verdade, não é? Quer ver uma coisa? Vamos fazer um teste. Eu vou falar algumas palavras e você, se você achar que é uma coisa boa, você fala muito bom. Tudo bem? Vamos fazer um teste? Praia e sol. Muito bom. Tá tão bom assim, né? Tudo bem. Passear com amigos. Muito bom. Comer num restaurante gostoso. Muito bom. Ganhar dinheiro. Muito bom. Ficar mais animado já, né? Uma viagem agradável. Muito bom. Teologia. Bom. Perceberam? Doutrina. Bom. Isso, obrigado pela força. É isso, porque parece algo assim antigo, ultrapassado. Eu acho que é aquele joguinho, como é que chama? De ficar milionário, ficar pobre. Tem um joguinho. Como imobiliário? Uma cartinha dizia assim: agora você virou, você pode se aposentar e virar filósofo. É mais ou menos assim, é tão inútil ser filósofo. Só faltava ter uma cartinha que dizia assim: agora você pode se aposentar e virar teólogo. Inútil, para quê? Mas na verdade, o que é a doutrina? É que nós demos uma ideia tão religiosa a essa palavra, um sentido tão de gueto para essa palavra, que parece irrelevante. Mas doutrina significa informação. Informação. E é tão crucial você ter informação na vida. É tão crucial você ter a informação certa na vida. Se você estiver dirigindo seu carro e o GPS, por alguma razão, te der a informação errada, você vai ver o valor da informação, não é? Se você comprar alguma coisa e a informação estiver errada, eu li uma matéria de um grupo de pessoas que foi, não juntos, mas separadamente, estavam sofrendo dor de cabeça, resolveram tratar do efeito, não da causa, foram até a farmácia e compraram o mesmo tipo de analgésico. Eu não vou dizer o nome porque eles não estão patrocinando o culto. E aí, o que aconteceu foi que eles morreram, 35 pessoas morreram, porque um componente químico daquele comprimido estava alterado, uma informação estava errada. Morreram. Informação é algo precioso demais. Em 2012, houve um atentado numa escola nos Estados Unidos. E a mídia, no desejo de apresentar quem era o suspeito, começou a apanhar nomes de pessoas baseado no perfil do Facebook e divulgar. Uma pessoa teve o perfil dele divulgado 14 mil vezes. E sabe que tipo de mensagem ele passou a receber? Você é um homem morto. Por que você fez isso com essas crianças, seu canalha? E coisas do gênero. Um problema. Ele não tinha nada a ver com aquilo. Nada. Era uma falsa informação. Até em Harvard tem um artigo na área do curso de Direito dizendo o seguinte: a informação errada, ela é letal contra a sociedade, contra a família, contra a economia. Uma informação errada pode destruir qualquer coisa. Por isso Paulo insiste em continuar dizendo: cuidado com a informação, com a doutrina que estão disseminando. Porque tudo isso, Timóteo, que você está vendo que eles estão enfrentando, é produto direto de uma informação errada.
Vê como isso é precioso. Porque a informação errada leva a pessoa a uma crença errada, a uma disposição mental errada e a um comportamento errado. Uma pergunta para você. Talvez no seu caso, o problema, ou a raiz do seu problema, não seja a informação, seja alguma outra coisa. Mas eu queria que nessa manhã você pensasse se você está lidando com a raiz do problema. Quero te dar uma palavra para você ter sempre um procedimento de ação. Identificação. Identificação. Você precisa, antes de começar a lidar com os efeitos, sai feito um louco tentando resolver as coisas, é identificar qual é a raiz do problema. Não lide com os efeitos, você vai perder energia e tempo. Lide com a raiz do problema. Qual é a raiz do seu problema? Qual é a raiz do seu problema? Gaste tempo nessa direção, pensando qual é a raiz do problema. O que é a causa do problema? E aí sim esteja pronto para colocar energia nisso. Paulo estava explicando para Timóteo. Timóteo, não lide com os efeitos, lide com a raiz. Na igreja de Éfeso, a raiz do problema é doutrina. Aliás, ele usa uma palavra muito interessante aqui, na primeira vez que temos esse termo, que é no versículo 3, quando diz outra doutrina. Essa palavra é uma palavra que descreve, é uma combinação de dois termos. Heterodidáscalo, que é didástico, da onde ele tem didática, ensino, hétero, misturado, diferente, outro. E ele passa a explicar, informação errada não serve para resolver o problema. Lidar só com os efeitos das coisas não vai resolver o problema. Vá na raiz do problema. Eu muitas vezes, quando estou num aconselhamento, eu vou atender alguém, eu sempre faço essa pergunta: qual é o coração do problema? Qual é o coração do problema? Para auxiliar a pessoa com quem eu estou conversando a pensar em qual é a raiz. Porque assim, falar dos efeitos, são muitos os efeitos, mas você precisa ir na raiz. Amém? O segundo passo que Paulo apresenta, então, primeiro é a identificação. E o segundo? O segundo está no capítulo 2, versículo 1 em diante. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. O que nós encontramos aqui? Oração. O primeiro passo é a identificação. Essa é a raiz do problema. Não gaste a sua energia com os efeitos. Essa é a raiz. E agora, o que eu faço? Vou resolver o problema? Não. Orar. Oração. Antes de já se engajar para resolver o problema, oração. Veja duas referências bíblicas bastante interessantes. Uma se encontra no Salmo 55, versículo 2. Se alguém puder ler, eu agradeço. Salmo 55, versículo 2. E uma outra pessoa no livro do profeta Jeremias, capítulo 32, versículo 17. Quem pode ler, por favor? Salmo 55, 2, Jeremias 32, 17. Você encontrou, pode ler. Atende-me e ouve-me, lamento-me e rujo. Aqui nós temos o salmista, o Salmo, clamando ao Deus Criador de todo o universo. Ele acreditava que esse Deus tão grande, que esse Deus tão imenso, estava interessado no pequeno problema dele. Você sabia que nenhum dos seus problemas é tão pequeno que Deus não se interesse por ele? Já parou para pensar nisso? O Deus Todo-Poderoso está interessado no seu problema. Então você deve orar, você deve falar com Deus, porque Deus está interessado. Esse Deus que é tão transcendente, ele também é imanente, quer dizer, ele também se revela a você. Ele está interessado em você. E você precisa abrir a boca e dizer: Deus está aqui, é isso que eu estou vivendo. Fale para Deus. Melhor você falar para Deus do que postar no Facebook. Muito melhor. As 20, 30 curtidas que podem dar não vão resolver nada na sua vida. Mas se você orar e colocar diante de Deus o seu problema, o Deus do universo está atento para te ouvir. Eu acho isso fascinante. Jeremias 32, 17. Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa.
Isso, maravilhosa, outra tradução diz difícil, outra diz impossível. Pelo seguinte, todos nós, quando estamos lidando com problemas, o problema se agiganta de tal maneira que nós nos sentimos como se fôssemos um nada, um anãozinho desse tamanho assim, ó, pequenininho, e o problema vem gigante. O problema diz assim, eu sou o uso de drogas, e a gente fala, puxa, sou tão pequeno, não consigo resolver isso. Ou eu sou o problema financeiro, e a gente fala, sou tão pequeno, não consigo. Eu sou o problema dos relacionamentos, eu sou tão pequeno, não consigo resolver isso. Eu sou tão pequeno, mas quando eu começo a falar com Deus, e eu começo a perceber Deus como faz o profeta, o Senhor criou os céus e a terra, que grande é esse Deus, que grande é esse Deus. E aí eu começo a falar com Ele, e eu começo a ter a perspectiva do tamanho que Ele é, os meus problemas começam a encolher, a ficar pequeno, pequeno, pequeno. Por quê? Porque Deus é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Quando eu oro, aqui é que é a questão chave. Quando eu oro, não significa necessariamente que todos os meus problemas vão desaparecer, mas significa que agora eu tenho perspectiva do tamanho do Deus que eu sirvo em relação ao problema que eu tenho, que o meu problema é pequeno, meu Deus é grande, meu problema é pequeno, meu Deus é grande. Aliás, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos de Filipenses, ou à igreja de Filipos, ele diz no capítulo 4 que eles deveriam orar. Vamos dar uma olhadinha nesse texto rapidamente? Eu estou aqui com um cronômetro, só estou falando meio rápido para a gente terminar mais ou menos no horário. Filipenses, capítulo 4. Veja só. Finalmente, irmãos, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, a sua mente. Coisas virtuosas, coisas boas na sua mente. Tem muita coisa ruim já aí. Tem muita coisa ruim no noticiário, tem muita coisa ruim nos outdoors, tem muita coisa ruim na conversa com os amigos, tem muita coisa ruim, mas deixe coisas boas ocuparem o seu pensamento, porque aquilo que você pensa vai começar a moldar a sua atitude, vai moldar a sua palavra, vai moldar o seu comportamento em última análise. Mas como é que chega lá? Volta um pouquinho, o versículo 7 e o versículo 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. A ansiedade é antecipar o problema que ainda não aconteceu. É antecipar o erro, antecipar aquilo que vai dar errado, antecipar aquilo que é ruim. Diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, Matias abriu falando sobre paz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E aí você pensa nessas coisas virtuosas. A oração não é para a gente ser como um menino, uma menina mimada. Eu quero assim, eu quero agora, eu quero desse jeito. Aí Deus vem como um pai mimador e fala, tá bom, eu vou mudar tudo aqui, ó, pronto, acabou. Agora estou feliz, papai do céu. Não é essa a ideia da oração. A ideia da oração é que eu vou me conformando à vontade de Deus, eu vou entendendo quem é Deus, e aquelas coisas que me incomodavam tanto vão se tornando pequenas, pequenas. Quem está à minha volta não consegue nem entender por que eu estou fazendo isso. Acontece que a paz de Deus encontra lugar no meu coração e na minha mente. Então, identificação. Segundo, oração. Não oração só para mudar as circunstâncias, mas oração para mudar quem nós somos. Amém? Vamos em frente. Depois da oração, o apóstolo Paulo vai no capítulo 3 falar de algo muito importante. Há várias coisas importantes no capítulo 3, obviamente o tempo não nos permite lidar com tudo isso. Ele diz assim, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Bom, o que Paulo está falando aqui e o que tem a ver conosco? Quando Paulo se despede no livro de Atos da igreja de Éfeso, ele fala que aquela igreja correria um sério risco.
O risco de ter lobos vorazes penetrando dentro da comunidade para tirarem vantagens financeiras deles. Pior, Paulo diz assim, inclusive alguns de vocês, os líderes da igreja, iriam se corromper. E agora, quando ele está escrevendo essa carta, isso aconteceu. Os principais disseminadores, formadores de opinião, que ensinavam essa heterodoutrina, essa outra doutrina, não eram outros senão os próprios líderes da comunidade. E agora o que precisava ser feito? Ter um plano de ação. Raiz do problema. Esse é o problema. Segundo, oração. Terceiro, plano de ação. O que eu preciso agora fazer acontecer para eu realmente lidar com o problema? E aqui nesse caso era mudar a liderança. Paulo está dizendo, Timóteo, o negócio não vai ser fácil, mas você precisa mudar a liderança. Se não mudar a liderança, Timóteo, você vai ficar patinando, lidando com os mesmos efeitos de lidar com a causa. Temos que mudar a base da doutrina, no caso deles, da informação. Precisamos orar e precisamos, finalmente, colocarmos nova liderança. A pergunta que a gente tem que fazer nesse ponto, nesse estágio é: o que nós precisamos mudar? Talvez para você, o seu plano de ação é considerar mudanças. E as mudanças nem sempre são fáceis. A gente não gosta de mudança, a gente não quer mudança. Mas às vezes a única saída é mudar. Às vezes é mudar de emprego. Não adianta ficar patinando. Às vezes é mudar de emprego. Às vezes é mudar de bairro. Às vezes é mudar de casa. Às vezes é mudar de escola. Mudar de marido e mulher não, por favor. Mas às vezes é mudar. Às vezes é mudar a vida. Às vezes a única saída é mudar as opções das coisas que você vem lidando continuamente. Se não fizer a mudança, que não vai ser fácil, você não consegue de fato resolver o problema. Paulo estava dizendo, no caso deles, era mudar a liderança. Mas e no seu caso, qual é o plano de ação? O que você tem que escrever e dizer? Tá, é isso aqui que precisa ser feito. É isso que eu tenho que fazer. Não vai ser fácil, mas eu vou ter que fazer isso. Porque é muito comum que a gente vá se acomodando dentro de uma determinada circunstância. E quando a gente vê, a gente não consegue mais sair dela. Numa viagem, eu peguei um táxi. Eu puxei um papo com o taxista. E eu vi que ele era de um outro país. Eu falei, o senhor está aqui há quantos anos? Ele falou, há muitos anos. Ele falou, acho que quase 30 anos. Eu falei, não tem vontade de voltar para sua casa? Ele falou, tenho vontade de voltar para onde eu era. Ele falou, mas o problema é assim, um dia, ele me contou uma história. Ele falou, um dia, 2 pássaros estavam voando num certo destino. Só que no caminho eles viram outros pássaros parar no lugar, comendo, bebendo e se divertindo. Eles falaram, vamos dar uma paradinha aqui. Pararam, comeram, beberam, se divertiram. Então vamos embora. Mas amanhã vamos ficar um pouquinho mais. E no dia seguinte comeram, beberam, se divertiram. E aí eles falaram, bom, vamos embora semana que vem. Mas aí comeram, beberam, se divertiram na outra semana. E o tempo foi passando, eles foram comendo, bebendo todos os dias. E quando finalmente eles viram, eles estavam tão gordos, mas tão gordos, mas tão gordos, que eles não conseguiam mais levantar voo e continuar a viagem para onde eles sabiam que deveriam ir. É esse o nosso risco algumas vezes na vida. A gente se acomoda numa determinada situação ou circunstância. E a gente vai ficando ali. E quando a gente se dá conta, a gente está tão obeso naquela situação, que a gente não consegue mais sair dela. Em nome de Jesus hoje, ore, pense, analise, bata a asa, precisa fazer a mudança. Bom, e adiante, então, primeiro, qual é o primeiro princípio que você tem que ter em mente? Identificação, identifica. Segundo, oração. E o terceiro, plano de ação. Quarto, é implementação. No capítulo 4, e agora eu vou acelerar mais um pouco para a gente terminar, porque o meu horário já estourou. Capítulo 4, o apóstolo Paulo vai explicar como Timóteo deve tratar as pessoas mais velhas, homens e mulheres. Ele diz, homens você trata como se fossem seus pais, as mulheres mais velhas você trata como se fosse sua mãe, e as moças você trata como se fossem suas irmãs, e os moços você trata como se fossem seus irmãos. Assim você vai manter pureza nos seus relacionamentos, mas vai dizer a verdade e vai ensinar o que é certo. Agora o que Paulo estava dizendo é, Timóteo, não basta identificar a raiz do problema, não basta orar a respeito do problema, não basta ter um plano lindo de ação, agora é preciso agir. Ação. Agora você tem que implementar, você tem que fazer. E aqui o que você tem que fazer, Timóteo, no caso dele, toda uma orientação. E no seu caso, o que você vai fazer?
Não adianta você ter planos lindos, não adianta você ter uma oração impressionante, não adianta você ter tamanho discernimento que você consiga dizer, esse é o coração do problema. Se você não fizer nada a respeito, nada vai acontecer. E daqui 1 ano, 2, 10, você vai continuar se laboriando e lamentando pelos mesmos problemas. É preciso ação. É isso que ele está dizendo. E finalmente, para a gente poder concluir, no capítulo 6, no último versículo, Paulo diz algo muito importante para Timóteo. Aliás, os 2 últimos versículos. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns professando se desviaram da fé. A graça seja convosco. O que Paulo está dizendo agora a Timóteo é avaliação. Timóteo, avalie a sua vida. Veja se você está evitando o que deve evitar e fazendo o que deve ser feito. Depois de ter tudo isso organizado na sua mente, você precisa avaliar a sua vida. Avalie, Timóteo, constantemente, volta e avalia. Vê se você está indo adiante, ou se você entrou nessa roda que está girando no mesmo lugar e você não sai mais. Timóteo, está na hora de você avaliar a sua vida. Primeiro, identifique o problema. Segundo, ore. Terceiro, tenha um plano de ação. Quarto, põe na prática. Quinto, avalie. Queridos, todos nós estamos envolvidos com resolver problemas. Sempre estaremos. E todos nós temos um desafio. Então não existe tal coisa como viver tranquilo sobre um colchão inflável, onde nada vai nos afetar ou nos atingir. Todos vamos ter dificuldades e problemas para lidar. E a gente tem que ter atitude, como disse David Livingstone. David Livingstone foi missionário na África e uma certa ocasião quiseram enviar ajuda para ele. E nesse objetivo de enviar uma ajuda para ele, fizeram a ele a seguinte pergunta: olha, David, nós queremos te mandar ajuda, mas nós queremos saber se as estradas para chegar aí são estradas boas. Ele respondeu assim: se as pessoas que vocês querem mandar para me ajudar só virão se as estradas forem boas, não mande essas pessoas para me ajudar. Eu quero gente que venha para cá, mesmo sabendo que não existe estrada. Sabe, gente, eu gosto de dirigir meu carro onde tem asfalto sem buraco. É assim que eu gosto de dirigir. Eu gosto de navegar, tive poucas vezes de navegar em embarcações, mas eu gosto de estar no mar, num barco, quando as águas são tranquilas, você não fica enjoado, é ótimo. Eu gosto de voar quando não há turbulência. É assim. Posso olhar pela janela, ver as nuvens igual algodão. Eu gosto disso. Mas a vida não é assim. A vida, a estrada é cheia de buraco. O mar é bravio. E o voo é cheio de turbulência. E eu e você precisamos ter a atitude que David Livingstone disse que os missionários deveriam ter. Eu vou em frente, ainda que não tenha estrada, ainda que não tenha caminho, porque eu creio e confio em Deus. Agora, tudo isso é possível para quem põe a fé em Jesus como seu Salvador pessoal. No capítulo 2, Paulo diz que Deus deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o primeiro passo que a pessoa deve fazer. Se alguém está aqui nessa manhã e ainda não fez isso, esse é o primeiro passo. Coloque a sua fé em Jesus como seu Salvador pessoal. Se você já fez isso, então você está pronta para colocar em prática esses 5 princípios que nós conversamos nessa manhã. Pai Santo, Pai querido, obrigado por essa manhã, obrigado pelo ministério do apóstolo Paulo, obrigado pela instrumentalidade de Timóteo, e obrigado pela oportunidade que nós temos hoje de conversar sobre esses 5 princípios para resolvermos problemas. Toma o teu povo nas suas mãos, Pai. Dá-nos um renovo espiritual por meio da tua palavra, para ousarmos, Senhor, a caminharmos por estradas esburacadas, a navegarmos por águas revoltosas, a voarmos em voos turbulentos, mas temos a certeza de que o Deus de todo o universo está conosco. Nós não estamos sozinhos. Abençoa seus filhos, que eles tenham a ousadia de lidarem com os problemas, sem temor, mas com coragem que o teu Espírito dá. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente, pela presença de vocês. Deus abençoe vocês grandemente.
e tem um cafezinho gostoso, você não precisa ir embora correndo, toma um café, bate um papo com seu irmão, vamos ficar em pé. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça infinita do Senhor Jesus Cristo, a consolação e o encorajamento do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, não somente hoje, mas para sempre. Quem crê, diga amém. Amém. Deus abençoe. Boa semana.